para dar início aos debates, eu tenho a honra de passar a palavra para o Tarcísio Secoli, que fará uso da palavra por exatamente 15 minutos, que será cronometrado. Quando faltar 2 minutos, eu darei um aviso, faltando 30 segundos, novo aviso. Com honra, a palavra para o debatedor Tarcísio Secoli. Podia baixar a tela aqui, eu queria fazer a apresentação. Enquanto baixa aqui, todo mundo já foi saudado aqui no começo, todo mundo já falou e tal, mas eu queria fazer uma saudação especial aos companheiros do Movimento Nacional de Catadores e às cooperativas de reciclagem que estão aqui presentes, com quem eu respeito e tenho um carinho profundo por eles. Já debatemos várias vezes e fico muito orgulhoso de poder estar aqui junto com eles também para debater neste momento. Então é importante para nós aqui... Podia passando, por favor? Eu vou apresentar para vocês. O Adolfo, na sua apresentação do vídeo, colocou algumas coisas, mas como o mundo é muito dinâmico, tem coisa que está sendo mudada, sendo aperfeiçoada a cada momento, eu vou dar o estado das artes em que está a situação de resíduos aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Pode passar, por favor? Isso daqui é um mapa da região metropolitana de São Paulo, que mostra que os aterros públicos praticamente se esgotaram, e todas as prefeituras, repito, todas as prefeituras estão na mão de aterros privados e cada vez mais o aterro é mais distante do local de coleta e cada vez mais custa mais caro para cada administração poder pagar o depósito dos lixos. Com outro agravante, pior, nós estamos condenados, a cidade de São Bernardo e de Diadema, a remediar o antigo lixão da Alvarenga. Esses aterros estão colocados aqui, nós também seremos condenados no futuro, a sociedade, a remediar os problemas que eles estão causando e vão causar no futuro, porque aqui tem gente ganhando dinheiro e não estão preocupados nem um pouquinho, nem com o catador, nem com o meio ambiente e nem com a sociedade. Só o lixão de São Bernardo, que foi fechado em 2001, como foi colocado aqui, custa, e vai custar nesse momento para os cofres municipais de São Bernardo, todo mundo que mora aqui está ajudando a pagar, 80 milhões de reais para ser remediado. Um absurdo que foi feito no passado, foi permitido fazer, e, infelizmente, hoje, vários depósitos de lixo que estão sendo colocados, aterros considerados legais, com vários problemas, que a hora que o dono sumir, quem vai arcar com prejuízo, com o problema é a cidade de cada um que colocou o lixo ali. Podia avançar, por favor? Nós estamos, então, com um grande problema, com 2,5 milhões de habitantes aqui na região do ABC, 2.300 toneladas de lixo a cada dia sendo criada, São Bernardo, 765 mil habitantes, com 770 toneladas por dia, e usando o único aterro do Lara, lá em Mauá. Passando, por favor. A política de resíduos sólidos nossa vem a partir de fevereiro de 2011, o Plano Nacional de Saneamento Básico, estabelece diretrizes para nós, e nós fizemos, a partir de 5 anos de debate, 5 anos porque o nosso companheiro prefeito Luiz Marinho começou esse debate na campanha de 2008, com estudos já começados em 2007, de que era impossível se trabalhar na cidade e pensar o futuro com a dependência que a gente tinha de cada vez mais ter que pagar para depositar lixo em aterro. Então, nós começamos esse debate, chegamos à conclusão, depois de muito estudo, muita viagem, muita pesquisa, muito debate, que essa parceria público-privada, que nós fizemos com o consórcio de empresas, da empresa SBC Valorização de Resíduos, que foi firmado em 20 de junho do ano passado, com duração de 30 anos de duração, é que vai conseguir dar vez e dar cabo à questão do resíduo sólido na cidade, ampliando substancialmente material reciclado e aumentar a consciência ambiental na cidade, que eu vou explicar como a gente faz isso depois. E queremos muito nisso, que haja agilidade nesse acompanhamento com inovações tecnológicas que o setor tem que aprender, tem que usar e tem que fazer. Estamos mudando o modelo que era a empresa que varre a rua e que põe caminhão de lixo, pesa o caminhão e cobra da cidade. O modelo aqui é diferente, tem um valor fixo mensal pago, a cidade tem que estar limpa, tem que resolver os problemas de varrição, corta de mato, poda de árvore, para poder dar conta das necessidades da gente. Nós estamos, então, colocando a nossa política, a diminuição da dependência do aterro, que eu já falei, e estímulo à reciclagem e à inclusão social. Nós queremos sair dessa miséria que é hoje de 1% de reciclados para passar
fora antes de chegar na usina, passar a 10% a partir de 2017. Poucas cidades no mundo fazem muito mais que 10%. Pois o Dan vai ter mais informações, pode dar para a gente. Nós vamos chegar a 10% a partir de 2017, com cooperativas de catadores, com material reciclado, com entrega voluntária, com as pessoas tendo consciência de que ela é, primeiro, responsável pela reciclagem. Com isso, nós então fizemos um planejamento integrado de ações globais do nosso serviço, um sistema de monitoramento do serviço que as empresas vão executar, tem contrato, tem meta para ser atingida, tem que ser respeitado as pessoas, avaliação de qualidade do serviço. Eu não falo aqui só de usina e reciclagem, estou falando de todo o serviço de limpeza da cidade, varrição, poda de árvore, coleta de resíduos, a coleta seletiva porta a porta, os ecopontos, tudo isso é um conjunto de coisas que vai ser avaliado pela população a partir da participação popular e o controle e avaliação de cada um desses serviços. Tem reclamação, não fez direito, paga-se menos. É no bolso que a gente vai atuar, não é como no passado, que qualquer coisa que eles mediam, a gente estava pagando. Agora não, não fez direito, vai ter diminuição no seu pagamento. Eles são obrigados a fazer investimentos em infraestrutura, modernizar a forma de trabalho, modernizar os mecanismos de fazer, tecnologias e equipamentos, e um tratamento diferenciado dos resíduos, que eu explico no próximo. Passa, por favor. É o nosso sistema integrado. Serviço de limpeza urbana, programa de minimização de resíduos, remediação do antigo lixão do Alvarenga, é o nosso grande custo ambiental, e a SPARURI, Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos, e a nossa unidade de recuperação energética, isso tudo dentro do que está previsto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, aqui, ó, resíduos, não sei se o pessoal do fundo consegue ler, mas é o maior que a gente conseguiu fazer. Então, aqui tem todos os resíduos sólidos urbanos, desde poda de árvore, capina e material orgânico de fonte limpa, que vai vir aqui para a nossa SPARURI e será feito composto do material orgânico, 15% no primeiro período de compostagem deste produto. A venda pode ser feita para quem quiser, tiver necessidade de precisar. Se não tiver demanda, vai se estudar o que fazer, porque isso também é uma coisa que precisa ter demanda para poder avançar. E o que não for suficiente vai acabar indo para a energia. Na questão aqui da coleta regular, resíduos domiciliares e varrição também vai ser destinado para cá, para a nossa SPARURI. A entrega voluntária, nós temos hoje 200 postos de entrega voluntária, 200 PEVs. Até 2015, serão 602 pontos colocados, distribuídos na cidade. Uma rede de caçambas e de ecopontos. Já temos 4 ecopontos, vamos passar para 30 ecopontos até o final de 2015 também. Isso vai fazer com que a gente consiga receber resíduos volumosos, resíduos da construção civil, e fazer o tratamento específico e o reaproveitamento do que for possível dos resíduos volumosos e do material de construção civil. Nossos 4 ecopontos existentes, está sendo muito interessante essa história dos resíduos da construção civil, que muita pouca gente trabalha com isso. A coleta seletiva, ela vai totalmente direcionada para a central de triagem cooperativa, uma planta moderna, industrial, onde vai ser possível trabalhar de 120 a 150 pessoas que trabalham hoje nas cooperativas que vocês viram aqui nas imagens do filme, podendo reciclar até 120 toneladas por mês, 40 toneladas por turno. Hoje, as 2 cooperativas de São Bernardo recebem no máximo 7 toneladas por dia. 30% desse material é descartado porque ele não é passível de ser reciclado. Então, nós vamos subir isso de 5 toneladas hoje, passível de ser reciclado, para 70, 80 toneladas, trabalhando em 2 turnos com a nossa cooperativa. Automatizada, com ergonomia, com condições adequadas de trabalho, com equipamentos modernos, com separação mecânica de produtos e uma parte ainda com separação manual, que essa nunca vai deixar de existir. Todos os materiais recicláveis serão dos cooperados, que vão poder fazer as vendas do que precisar. Material que for descartado na cooperativa vai para a SPARURI. Também tem uma meta obrigatória na SPARURI, porque, infelizmente, nem todo mundo tem consciência e vai fazer a separação do lixo orgânico para o lixo sólido.
Vocês vão ver nessa cidade uma revolução nos próximos 3 anos de aumento de consciência ecológica, porque nós vamos começar agora, coleta seletiva aqui no bairro do Rugirama, onde nós estamos, a partir de junho, e vai ter um grande, um enorme, um vultuoso trabalho de conscientização para as pessoas fazerem a separação e a gente poder atingir, no mínimo, essas metas, se a gente conseguir avançar melhor. Quem não separar o seu lixo, quem não colocar adequadamente nos sacos o resíduo seco e o resíduo úmido, esse material vai acabar misturado, indo para a Esparuri. Lá na Esparuri, por contrato, eles são obrigados a garantir mais 8% de material reciclado. Tem que tirar o material reciclado de lá, não é para queimar. Vai queimar o que não der para reciclar. Isso vai transformar em energia, que nós vamos, já definimos, a cidade de São Bernardo vai ficar com essa energia, para que todos os prédios municipais, praças, ruas, escolas, hospitais, utilizem essa energia, porque vai ser mais barato do que a gente paga hoje para a rede que está aí. A escória cinzas continua indo para o aterro com uma condição excepcional. Vai para o aterro 10% em peso do que entrou na usina. Então, o aterro que hoje alega que tem uma vida curta e quer aumentar o preço a toda hora, vai ter um alongamento da sua capacidade de depósito, e esse alongamento vai fazer com que os preços fiquem reduzidos. Há um grave problema que eu quero alertar aqui os companheiros do Movimento Nacional de Catadores. Tem cidade na região pensando em usina que queime tudo. Então, é melhor a gente começar a entender, saber, e vamos junto brigar, porque tem que ter reciclagem, respeito às pessoas, para poder ter, de fato, respeito ao meio ambiente. Por favor. Esse é um ecoponto que já está funcionando aqui no Ruge, o ecoponto lá no bairro dos Casas, para você ver como é que vocês verem como vai ser, serão 30 nesta forma. Aqui estão as metas colocadas que as empresas, que nós vamos fazer com coleta antes da usina, antes de entrar na usina, dos 10%, como eu falei, a partir de 2017, 2018, e o que é obrigatório para a empresa, dentro da usina, separar mais 8% de material reciclado, chegando a 18% de reciclagem nisso, e a compostagem, completando a exigência mínima que existe para a gente poder garantir o que vamos fazer no futuro. Os pontinhos aqui, vermelhos, azuis e amarelos, são onde vão ficar os PEVs, onde vão ficar os nossos ecopontos, para poder garantir esse volume que eu estou dizendo. Então, está lá. É assim, os 600 pontos de entrega voluntária, 30 ecopontos, coleta seletiva realizada pelas cooperativas, coleta seletiva realizada pela concessionária do serviço, da PPP, todas encaminhando material para as operadoras de cooperativa, essa fábrica moderna que eu estou dizendo, planta nova e moderna, para comercializar os materiais, que vai ficar o dinheiro com os cooperados, e o que não for, que for descartado, o rejeito dele, sim, volta para a Esparuri para poder fazer a queima e geração de energia. Com isso, nós estamos aqui colocando que São Bernardo se torna pioneira nesse negócio. No Brasil ainda não tem nenhuma usina funcionando, tem muita gente falando e pouca coisa conseguindo ser fechada. Então, é uma nova política de gestão de resíduos sólidos, como eu falei, definida pelo prefeito Luiz Marinho, que não teve medo e receio de ousar, de poder fazer as coisas que nós precisamos fazer. Ela trata e valoriza os diferentes tipos de resíduo. Cada resíduo tem um tratamento, cada tipo de resíduo tem um tipo de valorização que nós queremos fazer. A recuperação energética, ela é considerada um mecanismo de desenvolvimento limpo pela ONU. Então, não é um problema de ficar preocupado, que, olha, vai ter poluição, não vai ter poluição. Senhor Tarcísio, o senhor tem 2 minutos. Perfeito. Tem vários mecanismos de controle, que eu posso, nas perguntas, voltar a responder e dar detalhes. Não é apenas eliminação de resíduo, só a queima por a queima. É tratamento e valorização. Cada resíduo, nós entendemos que resíduo não é lixo, resíduo é matéria-prima. Serve para muita coisa e serve para resultar em recurso, dinheiro, melhor qualidade de vida para quem vai trabalhar com o sistema de reciclagem. É um rigoroso controle ambiental dos gases, a fiscalização é constante, vai ter um sistema de monitoramento do que está saindo na chaminé da usina, replicado na Prefeitura de São Bernardo, no departamento que cuida de emissão, que cuida da gestão ambiental. O equipamento colocado, se passar o limite de gás permitido, ele desliga a usina. Se tiver algum problema, a duplicata que está na Secretaria de Gestão Ambiental pode desligar a usina também. E nós vamos ter ganhos ambientais muito grandes, porque os aterros que estão colocados aí produzem gás metano, o lixão do Alvarenga tem gás para mais 10 anos, as pessoas estão lá
condenadas a viver, quem está na proximidade, respirando metano sem sentir o cheiro disso, que é pior ainda, porque nunca sabe quando tem, aquilo é uma bomba montada que nós vamos ter que desmontar, e vai ter menos dependência de aterro sanitário, fazendo com que a gente consiga reduzir o preço para cidades que não conseguem colocar uma usina, porque tem que ter volume e tamanho, reduzir o preço daquilo e ampliar a vida útil de alguns aterros para a gente poder depositar a cinza que sobra do processo. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, só dá para fazer isso aqui se a gente tiver uma coisa na cabeça. Nós temos que ousar mais e ousar sempre. Se não tiver coragem para isso, a gente não sai da mesmice que está o mundo hoje. Muito obrigado. Gostaria de avisar que a Camila e o Jonas já vão, Camila ali, o Jonas ali, tá? Já, e outras pessoas também que estão ali, ó, com a mão levantada, já coletando aí as perguntas que serão feitas no terceiro bloco, ok? Gostaria de agradecer aos alunos do primeiro curso de graduação de Gestão de Saúde Ambiental homologado no Brasil na Faculdade de Medicina do ABC. Obrigado por esses alunos presentes. Gostaria também de agradecer aos alunos da Universidade Metodista e demais instituições de ensino também aqui presentes. Agradecer também ao Dr. Vladimir, presidente da nossa comissão da OAB do Advogado Público. Gostaria de agradecer também o Dr. Newton Souza, advogado, presidente da Comissão do Acadêmico de Direito. E agora, para fazer uso da palavra, passo a palavra para Dan Moshe Snyder durante 15 minutos. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui. Foi uma alegria maior ainda ouvir o pastor, as palavras do pastor que lembrou Edgar Morin. Eu vinha justamente lembrando desse grande filósofo, desse grande ser humano, Edgar Morin, que dizia que o controle da tecnologia é o grande desafio no século XXI. A tecnologia não é neutra, ela beneficia uns e prejudica outros. E agora, esse ano, sobretudo, é um ano de definições para a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que acontece em São Bernardo pode ser replicado para o Brasil. São Bernardo, ela pode fazer uma escolha boa e uma escolha ruim. Eu vim aqui defender um ponto de vista, que eu considero o que é escolha boa. A escolha boa, já vou direto ao assunto, é a coleta seletiva integral, total, de todos os resíduos recicláveis, secos e úmidos. Isso, aqui em São Bernardo, corresponde a mais ou menos 80% dos resíduos. No entanto, o projeto de São Bernardo, ela prevê a incineração de 80% dos resíduos. A parte que corresponde à coleta, à reciclagem de resíduos secos e de resíduos úmidos, ela é um bom projeto, na minha opinião. Só que a prioridade que está sendo dada aqui, ela fere tanto a legalidade, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fere a Constituição Federal, o artigo 37, quando o gestor público não prioriza as alternativas mais eficientes. E eu vou tentar, num pouco tempo disponível que eu tenho, apresentar isso. Eu vim aqui pensando, eu vim de viagem hoje, e vinha pensando o que é que eu gostaria de tirar desse evento. E assim, aprendi com meu amigo, um outro Tarcísio, seu xará, aprendi a ser um otimista incorrigível. E assim, eu sinceramente gostaria, secretário, que a gente pudesse aqui fazer uma correção de rota, correção da rota tecnológica, que eu pudesse ter a sensibilidade, a inteligência de poder convencer você e aqui os presentes de que é possível ousar, é possível ser atrevido, sem gastar mais e sem correr riscos desnecessários. Eu gostaria que se pusesse o... Não, eu vou... Volta aqui, para volta anterior, por favor. Nas minhas palestras, dou muita palestra por esse país, eu aprendi com o velho Cássio, um amigo meu mineiro, o dilema dos mineiros.
perguntas existenciais. Eu sempre me pergunto também, oncotô e proncovô. Isso me orienta assim, em muitas coisas. Para eu saber onde eu vou, proncovô, eu tenho que saber oncotô. Então, a minha apresentação é um pouco oncotamo, proncovamo e a defesa de um ponto de vista de uma rota tecnológica. Nós estamos aqui num sistema de produção, como disse o pastor, que, mais do que objetos, produz lixo. E isso gera muitas consequências. Aqui eu exemplifiquei nesse slide com a produção de um barco de pesca. Nesse sistema produtivo, nós somos especialistas em produzir barcos de pesca e quaisquer outros objetos. Pode passar. Pode passar. Quando a gente tem um barco de pesca, a gente tem peixe. No entanto, existe um limite para a quantidade de barcos de pesca, de objetos, que é possível existir no planeta. Pode passar. Esse sistema de produção e consumo, que já está devorando, nós já passamos da Terra, nós já estamos na Terra e meia. Isso quem diz são diversos indicadores globais. E desse processo de produção e de consumo, pouca gente consome muito e deixa as migalhas para o resto. Isso quem diz aqui, indicador da pegada ecológica de 2007. Já passamos do limite da sustentabilidade. Isso significa que nós já consumimos mais recursos do que o planeta consegue produzir. Avante. Então, quando a gente produz mais barcos, por exemplo, de repente a gente ultrapassa um limite. Já ultrapassamos esse limite. No caso dos barcos, nós temos muitos barcos e, no entanto, aquilo que é mais importante, que é ter o peixe, já está sumindo. Avante. Esse sistema de produção ele é muito interessante. Um velho Carlos, lá no século XIX, ele diz assim, esse sistema de produção, ele não só produz objetos para um consumidor, ele também produz o consumidor para o objeto. Avante. E como é que ele faz isso? Conversando a gente que quanto mais se consome, mais se é feliz. Avante. Só que a gente sabe que quanto mais se consome, mais gordo se fica. Avante. Tem um limite. Então, nesse sistema, que para nós lixólogos é um sistema profundamente perverso, somos estimulados a ficarmos felizes com a quantidade de objetos que temos, e esses objetos são produzidos para durarem pouco, porque o dedo é linha. O ciclo econômico tem que, nessa lógica, ele tem que continuar e crescer. Isso, então, explica por que a gente vive numa sociedade que, mais do que objetos, ela produz lixo. E quem produz os objetos, evidentemente, quer externalizar os seus custos, quer nos vender os seus objetos de uma forma mais barata possível. E, portanto, os custos são repassados para a sociedade. Por que eu estou falando tanta generalidade? Porque eu já vou entrar... Isso tem tudo a ver com a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos e como os municípios, eles devem seguir essa política. Então, nós vivemos numa sociedade que produz muito lixo. Aqui no nosso país, esse lixo vai, sobretudo, para os lixões. Avante. Pouco resíduo úmido é compostado no país, ou biodigerido, menos de 1%. Pouco resíduo seco é reciclável no país, em torno de 1%. No país, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, existem 800 mil catadores, de 800 mil a 1 milhão de catadores. Em torno dessas pessoas, em torno de 4 bilhões de pessoas que vivem dessas atividades. Existe lixo suficiente para integrar esse 1 milhão de catadores no país. Não existe lixo suficiente para compartilhar isso com qualquer tecnologia que concorra com a reciclagem. É uma escolha que tem que se fazer, ou é um ou é outro. Então, essa é a situação. Nós vivemos numa sociedade que produz lixo. Proncovamos. Temos que reduzir. Se a gente já ultrapassou o limite de sustentabilidade, temos que diminuir o consumo de recursos naturais. Quem tem que diminuir isso? Quem consome mais,
porque tem gente que consome de menos. Avante. Temos que repensar a nossa forma de vida. Avante. Temos que reciclar. Temos que integrar 1 milhão de catadores. Tem que ser atrevido, isso é possível. Tem lixo suficiente para todo mundo. Lixo, eu quero dizer resíduos sólidos, como os catadores sempre me corrigem. Não é lixo, é resíduo sólido. Tem resíduo sólido para todo mundo. Então, isso é o óbvio. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nosso país, que é a nossa lei maior, nós vivemos num regime democrático, onde os gestores públicos, a população seguem as leis, não estamos numa ditadura, onde, a bel prazer, seguimos as leis. Foi criada, depois de 20 anos de discussão, uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, que contempla tudo aquilo, priorizar os catadores, ênfase prioritária na reciclagem, olhar para o setor produtivo e dizer, vocês que têm obsolescência planejada, vocês têm uma conta para pagar junto com a gente. Tudo isso está na política nacional, uma boa lei, uma boa política. Avante. E essa política, ela diz assim, não é de qualquer jeito que se deve fazer a gestão de lixo no país. Existe uma ordem de prioridades. E a prioridade aqui, vamos sendo direto ao ponto, a prioridade da reciclagem, ela está à frente da prioridade do tratamento. No caso aqui, hoje, é incineração, mas poderia ser outra tecnologia também. A prioridade é a reciclagem, depois o resto. Aqui em São Bernardo, 80% dos resíduos sólidos são recicláveis, secos e úmidos. Portanto, a prioridade é isso. O atrevimento é chegar nos 80%. Isso é possível? Vamos ver que é. Avante. 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 A política nacional, ela dá lição de casa para 3 grandes atores. O cidadão, nós aqui, cidadãos, nós temos uma obrigação, separar o lixo em resíduo seco e resíduo úmido. A coleta seletiva não é só do resíduo seco, é também do resíduo úmido. As pessoas não leem a política e passam batido nisso. São 2 coletas seletivas, são 2 grandes resíduos a serem coletados seletivamente. Portanto, não existe mais coleta convencional. A coleta, depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a coleta convencional é a coleta seletiva. Avante. O setor empresarial tem que fazer a logística reversa. E se a prefeitura fizer, no lugar dela, a coleta do resíduo seco? Então, o setor produtivo tem que pagar para a prefeitura pelo serviço realizado. Está na lei. A lei deu uma obrigação para o setor produtivo, faça a logística reversa. No meu entender, foi falha não dizer como, deixou em aberto. No entanto, e se eles não conseguem atingir as metas que vão estar sendo colocadas do Plano Nacional? A prefeitura que está fazendo a coleta seletiva, ela ela deve cobrar do setor produtivo pelos custos incorridos nessa logística reversa, nessa lição de casa que ela está fazendo pelo setor produtivo. Avante. Vamos para frente. Para frente. Isso, é possível separar 80% do resíduo sem incinerar, ou sem plasmar, ou sem fazer qualquer outra tecnologia que não seja a reciclagem? É. É possível teoricamente? É. É possível na prática? É. Olha aqui, São Francisco, taxa de desvio de aterro, 77%. Como é que eles fazem isso? Com programas de coleta seletiva. O dinheiro não é investido em tecnologia, propriamente dita, é investido na gestão, na coleta seletiva. Esse é o gargalo. É aí onde precisa mudar hábito. Esse é o grande gargalo. Essa é a prioridade. E São Francisco, nos Estados Unidos, tem uma taxa de desvio de materiais de 77%. Ah, eles são gringos, eles são mais inteligentes, estão no país desenvolvido. Nós somos aqui um país subdesenvolvido, etc., etc. Podem alguns retrucar. Avante. Na Europa, vamos lá ver a Bélgica, 73% de desvio, quer dizer, recupera 73% dos resíduos sem incinerar ou sem usar qualquer outra tecnologia. Desvia do aterro. Avante.
Mas isso é na Europa. Mas então vamos ver aqui no Brasil, nós temos experiências boas também aqui. Londrina, no Paraná, ela saiu do zero, em 5 anos ela estava coletando... Senhor Damouche, 2 minutos. Ela estava coletando todos os resíduos secos possíveis. Avante, vamos mais rápido aqui. No entanto, apesar de isso ser possível, aqui a gente fez uma opção, nós fizemos uma opção por 80% de incineração. Nós fizemos para o modelo que é incineração, mais aterro, mais reciclagem. Eu estou falando sempre do conjunto. Avante. Só que a incineração, nada se cria, nada se perde. Muita gente acredita que o resíduo some, mas não é verdade. Ele não se perde, ele se transforma. Avante. Vamos mais rápido. Ela é uma tecnologia de alto risco. Quem diz isso? A própria diretiva europeia, quando vai falar sobre incineração, diz: esse negócio é perigoso. Tem que botar um monte de cuidado para isso. Ele é arriscado, a palavra-chave aqui é risco. Não, mas já está tudo resolvido, não tem problema nenhum, a CETESB aprova, o órgão ambiental aprova, está tudo aprovado. Pois é, quem é que está dizendo isso? Os donos da Souza Cruz diziam há 50 anos atrás que fumar fazia bem para a saúde. E ninguém tinha informação sobre isso, e todo mundo comprava essa ideia. Avante. Agora mesmo, com um pouco de vergonha, Fukushima é segura. A gente viu quanto que ela foi segura. Avante. 30 segundos. Avante. Avante, por favor. Ela é uma tecnologia impopular. Por que um gestor público vai se contrapor? No mundo inteiro, cidadãos organizados se contrapõem a essa tecnologia. Avante. Disse que, como é que vai ter um monitoramento adequado quando a gente está curando, lambendo as feridas do Estado mínimo, órgãos ambientais mínimos? Como é que se pode ter consistência do órgão ambiental? Avante. Avante. Tempo encerrado. Pode concluir. Tempo encerrado, mas pode concluir. Ok. Os próximos slides, eles diziam, basicamente, a incineração ela é a que mais gera gases de efeito estufa. A incineração ela é a que menos gera postos de trabalho. E assim por diante. Na nossa lei maior, está dito assim, o gestor público ele deve obedecer à lei e ser eficiente. Nas várias dimensões do gerenciamento de resíduos, na dimensão política, a incineração é um problema, porque gera controvérsia. Do ponto de vista ambiental, o incinerador ele provoca riscos, não sou eu que estou dizendo, é uma série de estudos que até hoje insistem em desmentir aqueles que dizem que tudo é seguro. Eu estou falando de risco, estudos epidemiológicos. O incinerador ele vai produzir empregos, é claro, mas a reciclagem produz muito mais. O incinerador vai gerar energia, mas é claro, a reciclagem gera 3 a 4 vezes mais. Então, qualquer dimensão que se analise a opção pela incineração, não se justifica. Qualquer dimensão política, econômica é uma tecnologia cara, é uma tecnologia das mais caras. Não tem outras tecnologias dentro da coleta seletiva, mais compostagem, mais aterro que possam ser viáveis? Tem. Então, a pergunta que eu faço é por quê? Quem se beneficia dessa opção? Por que não se escolhe aquela que existe aderência com as políticas nacional de resíduos sólidos, a política nacional de mudanças climáticas, a política de saneamento, e aquela que é, no conjunto das várias dimensões do gerenciamento de resíduos, é o modelo mais eficiente. Por que se opta por isso? Essa pergunta, é isso que eu gostaria de trazer essa pergunta, para a gente tentar responder aqui. Por que isso e por que não se faz o mais eficiente? Para maior conforto de todos, gostaria de avisar que aqui na frente existem alguns lugares, 3, 4, 5, tem uma dezena de lugares aqui na frente para quem quiser ficar mais confortável. Explicando agora a regra do segundo bloco de debates. Novamente,
serão perguntas feitas entre os debatedores, um para o outro. Na primeira parte, o debatedor Danmo Schneider vai fazer uma pergunta para o debatedor Tarcísio. A pergunta terá 30 segundos, a resposta 1 minuto e 30 segundos, a réplica 1 minuto e a tréplica 30 segundos. Com a palavra, Danmo Schneider para a pergunta de 30 segundos. Tarcísio, eu aqui estava pensando, antes do debate, o que perguntar, e assim, me veio uma dúvida crucial, que é por que o plano de gerenciamento de resíduos, que é o plano que dá sustentação a esse modelo que prioriza a incineração, por que ele estabeleceu uma linha de corte de 20%? Por que o município de São Bernardo acredita que só é possível reciclar resíduo seco e resíduo úmido até esse número cabalístico de 20%? Por que não ser mais atrevido? Tempo esgotado. Ok. Bom, quando nós fizemos a nossa política, é preciso saber também que não existia política antes. E o número não é cabalístico de 20%, nós estamos colocando um patamar mínimo de reciclagem que está na ordem dos 20%. Se nós tivermos condições, capacidade, nós, população de São Bernardo, nós vamos sair daqui a pouco, e amanhã cedo, quando todo mundo acordar, eu tenho 770 toneladas de lixo coletada agora à noite, que tem que dar um destino para ela. Então, nós estamos dizendo o seguinte, se pegar 20% disso e conseguir reciclar, é muito mais, mas muito mais do que temos hoje, que hoje nós temos cerca de 1%. Então, é um salto extraordinário para a gente avançar na consciência das pessoas que é possível a gente conseguir mais. E se for possível conseguir mais, não há nenhum problema, mérito da cidade, mérito da sociedade. E se a gente não conseguir, eu preciso resolver o que faz com as 770 toneladas quando acordar. Então, tem um problema aqui. O número não é cabalístico, não, Dan. O número é um número que a gente acha que é viável, ousado, inclusive, é um salto muito grande para aquilo que tem, em que pese, eu adoraria que tivesse 100% de reciclagem da cidade, gente. Sólido, úmido, o que a gente quiser. Adoraria que fosse assim. Eu quero saber, né, por isso que nós fizemos um plano, e por isso é uma política claramente colocada para poder atender a política nacional de resíduos sólidos, com patamares que são altos para o nível que está hoje a cidade, e que nós vamos ter que suar muito para poder chegar nos 20. Tempo encerrado. Para a réplica, 1 minuto. Caro Tarcísio, a França, recentemente, ela se viu criticada porque teve que importar lixo da Alemanha. A França, ela foi criticada recentemente. A França foi criticada recentemente porque estava importando lixo da Alemanha para poder incinerar. Por quê? Porque está faltando lixo para o incinerador. O incinerador, ele não é uma solução gradual, ele é uma solução definitiva. Se você faz uma concessão durante 30 anos ou 20 anos, com incinerador para 1.000 toneladas dia, a um custo altíssimo, está amarrado, está engessado. O prefeito vai ser o primeiro a dizer, eu não vou ampliar a coleta seletiva de jeito nenhum, porque senão eu vou ser multado, eu vou ser denunciado. Encerrado. 30 segundos para a tréplica. Os exemplos internacionais têm bastante. A Dinamarca definiu que nos próximos 50 anos não tem mais energia gerada a partir de fontes não renováveis. Eles vão construir usina de lixo para queimar lixo dos outros países para gerar energia, porque a ONU reconhece como energia limpa. Então também tem que ter cuidado. Essa usina que você está falando da França foi projetada, mal projetada, muito grande, não tem lixo suficiente na região, fizeram muita bobagem. Nós estamos projetando usina aqui que é menos do que tem na região, que é justamente para dar conta e poder dar espaço para a gente poder aumentar a reciclagem. Gostaria de agradecer a presença de... Podem aplaudir.
Gostaria de agradecer a presença dos alunos e professores da Faculdade Senai de Tecnologia Ambiental. Muito obrigado pela presença. Agora, para fazer a pergunta, terá 30 segundos o Tarcísio Secoli. Não, você falou mais uma vez que a gente não atende a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tem na Política Nacional uma graduação. Primeiro nós temos que fazer a não geração. A prefeitura não consegue trabalhar nisso porque quem faz a geração são as empresas, é o mercado, é o produto, nós não temos controle. A redução, as pessoas é que têm que pensar e saber que tem que reduzir e como reduzir. É o nosso processo de educação ambiental que a gente vai fazer. E vamos focar forte na reciclagem, que é o que mais nos interessa nesse momento, e o tratamento e valorização dos recursos, usando inclusive o que permite a recuperação energética dos resíduos. Onde é que nós não estamos atingindo ou não estamos fazendo o que diz a lei? Eu concordo com você quando você cita as prioridades, mas não concordo com você quando você se atém a 20%. Quando se diz prioridade, a prioridade é tudo. Prioridade significa recuperar tudo, reciclar tudo, para depois passar para a etapa seguinte. Não por um capricho da política, mas porque existem diversas dimensões de eficiência que justificam isso. Eu ajudei na Política Nacional de Resíduos e isso está aí. E essa diretriz é uma diretriz também da Comunidade Europeia. E já que você falou da Dinamarca, também quero dizer que nos Estados Unidos, desde os anos 90, não se produz mais, não se implantou mais incineradores. E na Europa o que mais cresce não é incineração cresce ainda na Europa também. Mas o que mais cresce nos últimos 15 anos é a coleta seletiva e a compostagem biodigestão. Essa é a rota tecnológica, esse é o desafio e esse é o caminho que a gente tem que seguir. A informação de que está reduzindo no mundo as incineradoras é uma informação que não bate com os números e os dados que nós estamos vendo pelo mundo. O que está acontecendo é assim, você fecha uma planta velha, que tem vários problemas, e se cria plantas de tecnologias novas. A mesma coisa que o carro de cada um de vocês. Há 20 anos atrás, uma Brasília era excepcional. Hoje, cada um quer um carro diferente. Está acontecendo a mesma coisa na questão das usinas. As velhas têm que ser desativadas e está sendo geradas novas para continuar produzindo energia, que é um bem muito raro na sociedade hoje. 30 segundos para a tréplica. Eu acredito, Tarcísio, que assim, tudo é possível. No interior do Rio Grande do Sul, existe um conjunto de municípios que desviam também mais de 70% do resíduo, fazendo o quê? Coleta seletiva e compostagem, biodigestão. Compostagem. Então, assim, existe um modelo, existe, do ponto de vista da eficiência, o respeito à Constituição Federal e à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é fazer porque, do contrário, enquanto gestor público... Tempo encerrado. Quer concluir? Enquanto gestor público, corre-se o risco de estar prevaricando. Ok. Assim damos por encerrado o segundo bloco deste debate. E passaremos então ao terceiro bloco, que é confeccionado através das perguntas da própria plateia. E a primeira pergunta que vem para nós aqui será respondida por ambos os debatedores. Primeiro pelo Tarcísio, essa pergunta, depois pelo Van Moos Schneider, que terá cada um 1 minuto e 30 segundos para a resposta. A pergunta que vem é a seguinte: gostaria de pedir mais silêncio da plateia. Considerando que o total de material orgânico do resíduo sólido de São Bernardo é de 45,8%, o que está sendo planejado para esse material a título de compostagem? Como eu tinha apresentado aqui, foi muito rápido, talvez não tenha ficado claro. Todo material que for material limpo, sem contaminação, o material que você pega nas feiras, resto de verduras, material de grandes supermercados, de grandes restaurantes, poda de árvore, corte de mato na cidade. Só para ter ideia, nós temos 125 mil árvores na cidade que têm que ser podadas diariamente. Nós temos 1.800.000 metros quadrados de área pública na cidade que tem que ser cortado o mato regularmente. Este material é que nós vamos tratar como compostagem. Isso é por volta de 15% de todo o material orgânico que chega. O resto do material, ele vem misturado com uma série de coisas, com uma série de impurezas. Farei compostagem para quê?
Para colocar para quem? Para pôr aonde? Se vier com pilha, vier com parte contaminada com óleo diesel, se vier com plástico misturado, eu faço a compostagem, uso onde? Vou pôr em qual jardim? Vou pôr em qual horta o material contaminado? Em nenhuma. Agora, o material limpo é possível a gente trabalhar, é possível a gente colocar, é possível a gente dar uma destinação útil e nobre para ele. 1 minuto e meio. Respondendo à pergunta, segundo o plano de gerenciamento de São Bernardo, está previsto a recuperação, a reciclagem de 7,5% do resíduo úmido e a incineração de 93%, ou seja, incinerar resíduo úmido, botar fogo em água. A compostagem, as perguntas que o secretário colocou, o que fazer com o composto, elas são pertinentes, elas fazem parte do desafio que a gente tem. Temos exemplos do que fazer com resíduo úmido. Eu postei um slide da Bélgica. Eles recuperam praticamente todo o resíduo úmido por meio de compostagem caseira, inclusive, por meio de biodigestores. No interior do Rio Grande do Sul, é feito compostagem. E quando não tem saída, vai para o aterro. Vai para o aterro. Ao invés de ir para o aterro cinza, e escória e cinza de resíduo perigoso vindo do incinerador, vai uma matéria orgânica estabilizada, que não vai gerar nem chorume, nem gás metano, gás de efeito estufa. No limite, vai para o aterro. Assim como vai para o aterro a cinza e a escória de incinerador, que não prescinde de um aterro sanitário. Ok, passamos então para a segunda pergunta, vinda da plateia. Como o poder público pode atuar com as indústrias e setores comerciais de grande porte que produzem resíduos com altíssimos níveis de contaminação química e eletroeletrônica? Já existe na cidade, nós temos a obrigação de recolher os resíduos das residências e de pequenos geradores. Todos os maiores geradores, eles são obrigados, por lei inclusive, a dar fim ao resíduo que eles produzem. Então, o que nós precisamos mais é trabalhar no sentido de que esses processos produtivos que geram resíduos contaminantes possam ser alterados e possam ser mudados. A prefeitura, no seu microcosmo municipal, tem muita dificuldade de influenciar o que uma grande geradora como a Mercedes-Benz ou a Volkswagen vai poder gerar de resíduo lá dentro. Isso tem que ser dentro da engenharia reversa, que, como o Dan bem falou, foi colocada, mas não foi dito como fazer. Em alguns setores isso está avançando, em alguns locais produção de plástico, em alguns locais produção de vidro, produção de pneu, mas é muito insuficiente ainda. Então há que ter um clamor da sociedade para que a engenharia reversa faça com que as empresas que gerem esses materiais cuidem deles também para o futuro. É um grande problema que nós temos que encarar em conjunto. Eu não tenho resposta, porque a prefeitura é muito limitada para poder influenciar nesse tipo de coisa. 1 minuto e meio. O resíduo eletroeletrônico, desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é responsável do setor que produz os objetos que rapidamente se transformam em resíduos eletroeletrônicos. Se a prefeitura, ela agora começar a passar, portanto, a responsabilidade é do setor produtivo, e ele deve ser cobrado por isso. Se não houver manifestação da sociedade, a lei não vai virar, vai virar apenas papel. A lei garante para a gente que todos os resíduos eletroeletrônicos sejam coletados e destinados para os centros produtivos pelo setor produtivo. Então, se, por exemplo, em Rude Ramos, houver uma coleta seletiva, como assim que eu espero que seja feita pelas cooperativas aqui da região, eu vi o plano de coleta de Rude Ramos, maravilhoso, me lembrou o Lula dizendo que não se ouse nunca mais duvidar da capacidade de luta da classe trabalhadora. Eu lembrei que capacidade que tiveram de fazer um plano de coleta seletiva maravilhoso em Rude Ramos. Então, se espero as cooperativas estiverem coletando em Rude Ramos
e esse resíduo eletroeletrônico aparecer por qualquer ineficácia da logística reversa do setor produtivo, então a prefeitura, os catadores deverão ser remunerados pelo setor produtivo do setor eletroeletrônico, pelo serviço de coleta e pela triagem. Tempo encerrado. Gostaríamos de agradecer também a presença de Amarildo Reis, presidente da Associação Cultural Paraty. Agradecemos também a presença de Matheus Rodrigues, da TV Jornal do Grande ABC, assim como de toda a imprensa presente. Passemos, então, à terceira pergunta da plateia. Atualmente existem estímulos diversos ao consumo excessivo. Qual será a estratégia para a conscientização e educação da população sobre a destinação dos recursos provenientes deste consumo? Há possibilidade de emprego dos atuais catadores neste processo educativo? O excesso de consumo que a gente tem hoje de produtos que podem ser reciclados é um hábito que está se tornando quase cultural e que nós temos que reverter. As pessoas vão numa loja comprar um sapato, dentro do sapato vão 2 maços de papel, em volta do sapato vai outro maço de papel, enrolando os sapatos, entra numa caixinha de papelão, o cara manda embrulhar para presente e põe no saco plástico. No fim da linha só vai usar o sapato. Isso está na cabeça de todo mundo e muitos de vocês estão aqui já fizeram isso. Muitas vezes chegou em casa, trocou o papel da loja que estava embrulhado, não gostei desse, compra outro e embrulha diferente. Então, ou a gente aprende que o excesso de consumo muitas vezes é excesso nosso de consumo, que pode ser diferente, que dá para ser mudado, ou então a gente vai ter cada vez mais material, cada vez mais lixo, cada vez mais material para ser reciclado, e o primeiro mandamento da política é o de redução. Então, para reduzir, os hábitos de consumo têm que ser mudados. Então, cada um que está aqui, é bom o debate por causa disso. Os hábitos de consumo nossos têm que ser mudados. Se a gente não mudar, eu não vejo futuro brilhante para isso. Vai ter muito emprego para catador, vai ter muito material que pode se contaminar e ter que ir para a usina, mas a humanidade, os recursos materiais são finitos, cada vez mais caros, e nós vamos pagar por isso. Então, tem que ter muito claro que é isso. E só uma coisa, Dan, na pergunta anterior, quando você fala, olha, se as empresas não recuperarem, não fizerem e tal, elas vão ser obrigadas a pagar por isso, é tudo que elas querem. Manda pagar, eu pago, ponho no custo e continuo fazendo sem reciclar. Um minuto e meio. Começo pelo fim. Na verdade, não é tudo que elas querem, Tarcísio. Eu vi o acordo setorial que o governo do Estado de São Paulo fez com o setor de embalagens de higiene e afins, e é uma vergonha. Ali, eles estão dizendo o seguinte: se a logística reversa, que é a responsabilidade nossa, setor produtivo, não acontecer bem, a responsabilidade é da população e das prefeituras. Então, eles simplesmente não leram a política ou fazem olhos de mercador para isso. Precisa fazer a política valer, a lei valer. O Ministério Público está aí para isso. Como dá hábito de consumo, ou é pelo amor ou pela dor. Pelo andar da carruagem vai ser pela dor. É assim que muda hábito. Pelo amor, está seduzido pelo amor é a gente acreditar naquele ditado português, que a alegria de uma casa em bem pouco se resume. Beijos, abraços, canções, água, pão, flores e lume. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Só que aquilo que a gente precisa está se perdendo, em troca de um tsunami de objetos, que logo viram lixo. Então, educação é por amor ou pela dor. Vamos passar, então, para a quarta pergunta. Gostaria de agradecer aí a participação da plateia, que está intensa, e reiterar, lembrar que nem todas as indagações, dúvidas, poderão ser respondidas aqui nesse debate desta noite, mas que todas serão devidamente respondidas por ambos os debatedores através do site www.billingsquetequeroviva.com.br, Billings que te quero viva aqui em cima, ok? Gostaria de agradecer a participação da Guarda Ambiental de São Bernardo do Campo pela presença e vamos passar para a quarta pergunta. Quais impactos ambientais negativos serão gerados com a implantação da usina? Já há um plano
de remediação para eles? Com a colocação da usina, como eu expliquei aqui, nós vamos reduzir o impacto ambiental enorme que existe hoje num aterro que foi deixado pelo poder público e pela cidade no passado ser construído. Nós vamos tirar todo o gás que está sendo gerado, nós vamos fazer todo um sistema de coleta do chorume que está indo hoje para a represa, a mesma represa que cada um de vocês chegar em casa vai tomar banho com aquela água, vai fazer a comida com aquela água e muitos vão tomar aquela água. A gente que está aqui, ó, tem um monte de copinho aqui e a água que não é da represa, né? Esses copinhos aqui amanhã tem que ir para reciclagem. Se não for para reciclagem, está aqui de novo um desperdício que a gente costuma fazer e está na cabeça de todo mundo. A usina que nós estamos fazendo, ela está usando, porque o Estado de São Paulo e o Brasil estão usando como parâmetros de emissão de poluentes os mesmos parâmetros que são usados na Europa. Não são os parâmetros dos Estados Unidos, que são um pouquinho mais abertos, são os parâmetros que são usados na Europa. E aqui no Brasil, tem outros tipos de produção que usa alto forno, como siderúrgica e como cimenteira. Cimenteira está queimando pneu. Eles têm permissão para jogar mais poluente na atmosfera. Aqui é mais restritivo, é menor. Eu não consigo, neste momento, ver algum dano ambiental aqui, porque em vários locais onde eu já visitei, fui ver usinas, estão no centro da cidade, tem estudos já das universidades na população no entorno e não tem nenhum tipo de doença nova sendo surgida ou complicada. E para encerrar, tem um estudo feito pela USP agora, pelo pessoal do CENBio, que é o Centro Nacional de Referência em Biomassa, que demonstra que uma usina de incineração tem menor impacto ambiental do que um aterro sanitário. Isso não sou eu, são os pesquisadores da USP que estão nos dizendo. 1 minuto e 45 segundos para a resposta. Os mesmos pesquisadores da USP, não são os mesmos, mas outros pesquisadores da USP, já disseram que os incineradores, eles são responsáveis por malformações congênitas, por riscos elevados de contrair cânceres, de alguns tipos específicos de câncer de populações que vivem na vizinhança. Cito o nome, Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da USP, a mesma Faculdade de Medicina que aportou o seu nome nesse estudo que foi contratado pela EMAI, que é um órgão do Estado de São Paulo, interessado na proliferação dos incineradores. Então, estudos, vamos ver quem contratou esses estudos, porque há estudos que dizem o contrário. Esse mesmo estudo, desse mesmo evento da SNBio, foi minimizado uma observação da Politécnica, dizendo que, do ponto de vista de impactos ambientais, o incinerador, ele é, sim, um grande gerador de impactos ambientais. Então, respondendo diretamente à pergunta, o que é que vai gerar de problemas? Primeiro, vai gerar resíduo perigoso, que vai ter que ser destinado em aterro. Onde não existia resíduo perigoso, vai gerar resíduo perigoso. Vai deixar de gerar trabalho e renda, porque só vai reciclar 20% e não 80%, então vai se deixar de gerar trabalho e renda. Vai beneficiar uns, donos de incineradores, e deixar de beneficiar outros, gente que poderia estar trabalhando na coleta e na triagem. Vai gerar gases de efeito estufa, não sou eu que falo, o estudo da Comunidade Europeia, que diz que a coleta seletiva mais a incineração, ela é, nessa combinação, ela a rota que mais gera gás de efeito estufa. O que é que gera menos gás de efeito estufa? Coleta seletiva mais compostagem, biodigestão. Então, nós vamos estar afrontando a política nacional e estadual de mudanças climáticas, que diz que se deve escolher rotas tecnológicas que minimizem a geração de gás de efeito estufa. Nós vamos estar desperdiçando energia que poderia ser melhor aproveitada com a reciclagem. E vamos estar afrontando a nossa lei. A lei está aí para ser obedecida. Artigo 9º, prioridade é a reciclagem. Prioridade significa esgotar todas as alternativas possíveis. Já estamos caminhando aí para o encerramento das perguntas da plateia, né, do terceiro bloco. E a quinta pergunta, a penúltima, teremos ainda uma sexta. É possível acabar com os lixões de São Bernardo do Campo até 2014, como prevê o Plano Nacional de Resíduos Sólidos? Na verdade, nós tínhamos um lixão de a céu aberto, que é esse que está sendo falado para 2014. O lixão a céu aberto foi encerrado
formalmente, oficialmente em 2001, mas já não recebi algumas coisas já de alguns anos anteriores, que é esse lixão do Alvarenga, que nós estamos dizendo aqui que nós vamos ter que remediar, pagar essa fortuna de 80 milhões de reais para dar conta disso. São Bernardo não vai ter mais, não tem lixão a céu aberto. Tem depósito irregular de lixo. Então tem gente fazendo, não é gente. Tem algumas pessoas que vão lá, jogam uma caçamba de lixo aqui, outra acolá, que isso é depósito irregular. Nós não vamos ter mais lixões. A partir do ano que vem, todos os municípios têm que acabar com o lixão e têm que partir para a construção ou destinar seu lixo para aterros sanitários. Tem um problema ecológico grave. A cidade de Mauá tem um estudo que mostra quanto interfere na cidade, na logística, no trânsito, no meio ambiente da cidade, o volume de caminhões de lixo que passam por lá, vindo de várias outras cidades, são mais de 8 cidades que jogam lixo em Mauá. Então, quando a gente fala também de lixões, a gente pensa que botou no lixão, está tudo resolvido. A cidade de Mauá tem um grande problema. Vai morar do lado desse lixão para ver o que é que tem de emissão de gases, o que é que tem de cheiro lá, o que é que tem de urubu lá em cima. Então, quem passa por lá vê lá o tanto de urubu que tem. Então, esse é um problema que nós temos que avaliar também. Um minuto e meio. Eu ia dizer a mesma coisa, secretário. Eu tive aqui alguns anos atrás, era a secretária de Meio Ambiente, Sônia Lima, que chamou várias pessoas, várias prefeituras para dizer, estamos fechando o lixão do Alvarenga. Eu falei, ué, não fecharam? Acho que fecharam sim aqui. Fecharam o lixão com helicóptero e tudo, foi uma operação de guerra, eu me lembro desse evento. E o desafio aqui agora é remediar essa área, porque nunca vai dar para recuperar, é remediar essa área e não deixar que nunca mais se implante qualquer tecnologia de risco ao meio ambiente nessa região. Esse é o desafio. Não fazer um Alvarenga 2 com incinerador. Sexta e última pergunta do terceiro bloco. Nos últimos anos, São Bernardo do Campo viu um grande crescimento na área da construção civil. Há um projeto para a reciclagem de resíduos de construção civil? Já existe na cidade uma empresa que faz recuperação de material oriundo da construção civil. É uma tecnologia, eu acho, até muito antiga, muito ruim até. A produtividade é relativamente baixa, mas se aproveita muito de pedras, areia e alguns outros componentes. A Prefeitura de São Bernardo, na prática, compra quase tudo isso para poder utilizar no seu dia a dia. Na nossa política aqui, onde nós estamos colocando alguns ecopontos que estão recebendo o material de construção civil, nós estamos organizando e vendo como é que nós vamos poder fazer para aumentar esse material reciclado a partir da construção civil. Tem um problema na hora da construção, que até alguns anos atrás, 30% de um prédio era resíduo, porque era desleixo, era muito barato os preços, a margem era muito enorme, o que não reduz quando as pessoas fazem reforma, mudam as coisas dentro de casa. Nós temos hoje 200 pontos de colocação irregular de resíduos sólidos de construção. Nós todo dia tem que passar, recolher esse material para poder tentar dar um fim nele. Então isso também depende muito de consciência. Muito dentro dos ecopontos nós tem chegado material de boa qualidade, material já separado. Em alguns pontos, infelizmente, ainda chega material contaminado. Então você não tem muito o que fazer com ele. Então, o resíduo de construção é um material difícil, mas que tem que ser trabalhado. Um minuto e meio. O resíduo de construção ele é reciclável e um dos aspectos positivos desse plano é que estão previstos algumas dezenas de ecopontos, que são no banheirinho da cidade para dizer aqui pode jogar resíduo de construção civil. Então, o plano ele avança nessa gestão de resíduo de construção civil com a oferta de ecopontos pela cidade. Então, é um avanço aqui. Agradecendo a colaboração aí do Jonas, da Camila, também da doutora Ana Maria, da doutora Patrícia, do Wagner, e damos por encerrado aí o terceiro bloco de perguntas da plateia. Passamos agora ao quarto bloco. Esse quarto bloco será dividido em duas partes através de considerações
finais. Gostaria de destacar também a presença aqui do doutor advogado Fábio Cassetari, que também é nosso secretário de comunicações. Muito obrigado pela presença. Então, tenho a honra de passar a palavra para suas considerações finais para Tarcísio Secoli. Em primeiro lugar, eu queria dizer, Paulo Dias, meu vereador, irmão, amigo, companheiro de muitos anos, parabéns pela organização, a coragem, a iniciativa de fazer desse tema uma discussão que as pessoas possam participar e possam entender minimamente o que está acontecendo. O maior problema na consciência ambiental não é que as pessoas não querem fazer, as pessoas, muitas vezes, não sabem como fazer. Então, nós precisamos trabalhar muito temas como esse, debates como esse, para as pessoas poderem vendo o que existe de alternativa, quais são as possibilidades e o que pode ser feito. Também quero agradecer ao Dan aqui pelas respostas que ele deu, pela sua apresentação. Aprendi bastante, tenha certeza disso. Também quero dizer o seguinte, tem diferenças que são naturais. Como eu disse, amanhã, quando eu acordar, tem 770 toneladas de lixo que eu tenho que dar um jeito nelas. Então, aqui vocês estão vendo o quê? Alguém que tem que dar a resposta para o que está acontecendo, e tudo que eu falei que estou fazendo aqui, que nós vamos fazer aqui, que muita gente acha que é pouco, é muito, mas muito mais do que já foi feito e que muitas cidades não vão conseguir fazer nos próximos 50 anos. Então, o que nós estamos fazendo na cidade de São Bernardo é uma mudança, uma transformação, é um avanço para o meio ambiente, para os companheiros que vivem da coleta seletiva e para a municipalidade. Isso eu tenho que tratar como gestor. Se eu fosse pesquisador, eu poderia discutir 200 outras tecnologias que existem no mundo, várias mais caras, outras inconsequentes e muitas tenebrosas. Mas eu tenho que dar resultado, eu tenho que resolver, eu tenho que dar o destino final para esse resíduo, tenho que conseguir fazer valorização dele, que é o meu papel, valorizar o resíduo, tenho que garantir emprego de melhor qualidade, maior rendimento para todos os catadores da cidade e mais alguns que pode ser crescido, pode ser ampliado, e tenho que ver como é que eu gasto menos em tudo isso, porque eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui gostaria de pagar um pouco menos e não ser penalizado pela dor. Nós temos que ser conscientizados pelo amor. Muito obrigado. Para suas considerações finais, passo a palavra a Dan Wolf-Schneider. Agradeço também o Tarcísio e não agradeci a Universidade Metodista e a todos que estão aqui para debaterem um assunto que, por vezes, parece árido. Eu quero dizer o seguinte, que eu espero sinceramente que a gente hoje tenha compreendido que aqui, para São Bernardo do Campo, São Bernardo está num momento de virada. Ela pode virar para uma escolha de uma rota tecnológica, onde sim, evidentemente vai ter avanços, mas a tônica dos 80% de incineração é o retrocesso. Incinerar é retrocesso, não é avanço. Avanço é aquilo que está previsto para os 20%. E vamos ver se é de fato, concretamente, um avanço. Quero ver se, por exemplo, a coleta seletiva de Rude Ramos, de fato, será feita com catadores, ou se novamente vai se duvidar da capacidade dos catadores e sem condições de prestar o seu serviço e passar esse serviço para as empreiteiras. Quero dizer que a melhor alternativa, enquanto gestor público, é coleta seletiva, mais compostagem e biodigestão, mais aterro. Isso não é sonho, isso não é fala de pesquisador, é fala de gestor público, fala de quem já viu experiências por esse mundo. É possível, só que é preciso ser atrevido. E não vi no estudo que foi feito aqui em São Bernardo, não vi estudos econômicos que dissessem essa é a alternativa mais barata. Não existe isso. No entanto, os estudos que eu disponho dizem que a incineração é das alternativas das mais caras. Então, ainda está em tempo da cidade refazer a sua rota tecnológica, de fazer a melhor opção, a opção mais atrevida, que é
reciclagem integral dos resíduos secos e dos resíduos úmidos e destinar o que sobrar para o aterro. Muito obrigado para todos. Calma que não acabou. Questão de ordem. Eu preciso falar. Pediram para mobilizar pessoas para participar desse evento. Mobilizei. Mobilizamos. Várias pessoas mobilizou. Queria dar os parabéns ao vereador Paulo Dias, que mobilizou pessoas para participar desse evento, porque existem dúvidas na nossa cabeça, na cabeça dos catadores, na cabeça dos moradores do Alvarenga, que é onde vai ser instalado essa plataforma de incineração. Viemos, 150 pessoas ficou lá fora, proibida de entrar nesse espaço. Isso é um desrespeito à sociedade, aos catadores. E eu, como liderança da região do Grande ABC, não posso ficar calada. Eu tenho que falar. Não aceitamos isso. É um absurdo. Parabéns ao Paulo Dias, que puxou esse debate. Parabéns ao nobre aqui da prefeitura, ao Dan, que aceitou. Mas é o seguinte... 150 pessoas ficou com dúvida lá fora. Não ouviu a riqueza que vocês colocaram para nós. E aí, o que a gente faz? É assim que avisa a sociedade? Uma plataforma de incinerador que vai ficar por mais de não sei quantos anos aqui? Que vai afetar a saúde humana, que é o que os catadores estão defendendo? Não é só a questão da coleta seletiva, é a saúde humana, que todos vão ser afetados. Não é só a minha família que vai ser afetada, vai ser a de vocês que estão aqui. Daqui a alguns anos, os netos de vocês vão estar afetados. E aí? Vamos aplaudir isso daqui? É isso aí que a sociedade tem que fazer? Pelo amor de Deus, não podemos se calar para isso. Essa falta de respeito com as pessoas que ficaram lá fora. 150, a maioria catador e morador do lixão do Alvarenga, onde vai ser implantada a plataforma. Quem vai ser afetado primeiro vai ser eles, depois vai chegar até vocês. Muito obrigada. Longe de ser uma vergonha e um demérito essas pessoas terem ficado lá de fora, nós lamentamos realmente, mas isso demonstra a importância desse evento, a importância desse debate, né, que já foi procurado um auditório grande, tinha participação telepresencial em outro local, mas infelizmente não coube a todos. Gostaria de agradecer a confiança depositada pelo vereador Paulo Dias no convite para nós podermos mediar esse debate. Gostaria de parabenizar Tarcísio Secoli pela excelente explanação, bem como Dan Vosch e Schneider também pela excelente explanação feita por ele.